Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo, dessa vez para refletirmos sobre mais uma das lições das escolas bíblicas dominicais, dessa vez a lição bíblicas dos jovens. Essa lição aqui, os irmãos podem ver, tem um título geral: Liderança na Igreja de Cristo, subtítulo: Escolhidos por Deus para servir. E é isso mesmo, meus irmãos. Quando nós analisamos a questão da liderança, principalmente dentro do contexto eclesiástico, a questão da liderança servidora é o modelo de liderança mais adequado, ok? Nós sabemos que existem vários modelos de liderança: autocrática, monocrática, liberal, enfim. Mas, entretanto, dentro do contexto eclesiástico, a que tem que prevalecer é o modelo de liderança servidora, porque este foi o modelo que Cristo realmente ensinou. E hoje vamos tratar sobre isso. O título da 9ª lição diz assim: o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. E o modelo de Jesus, repito, é realmente a questão do serviço, do exemplo, e vamos tratar hoje de como se deu toda a dinâmica, meus irmãos. Claro, não de maneira aprofundada, mas de maneira mais resumida, ok? Como se deu toda a dinâmica desse tratar de Jesus com seus liderados. Todos nós sabemos que Jesus, no seu ministério terreno, ele o executou com 12 apóstolos, 12 discípulos que ele chamou para estar com ele em todo o trajeto do seu ministério terreno aqui. Essas pessoas ficaram conhecidas como os apóstolos. E já trazendo, meus irmãos, uma informação importantíssima em relação à questão do apostolado, que é aquele que é enviado, ok? Nesse contexto do colégio apostólico, realizado por Jesus, ele se inicia com os 12 apóstolos, ok? E finaliza com o apóstolo Paulo. Então, o colégio apostólico de Cristo, certo? Ele finaliza com o apóstolo Paulo. O surgimento e a autoproclamação de um possível ministério de apostolado, meus irmãos, não passa de um grande engodo, ok? O colégio apostólico, ele finaliza-se no apóstolo Paulo, que está aí, meus irmãos, no mesmo nível, ok? Dos outros, viveu em outro contexto, obviamente, mas está no mesmo nível dos outros apóstolos que tiveram aqui esse grande ensinamento pessoal com Jesus Cristo. Meus irmãos, o nosso texto principal diz assim, está lá em Mateus capítulo 10, versículo 1, diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, ok? Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Resumo da lição diz assim: Jesus não somente discipulou os apóstolos, mas ele nos deixou o modelo de um discipulado eficaz, ok? Cristo não só discipulou os seus apóstolos, mas nos deixou o exemplo de um discipulado eficaz. Nós hoje vamos tratar sobre os aspectos do discipulado de Jesus. A introdução, meus irmãos, diz assim: Jesus é o modelo de líder. Um dos aspectos mais significativos da sua liderança é o cuidado que ele teve de chamar os seus discípulos e treiná-los para darem continuidade à sua obra. Então, como já tratamos aqui, Cristo chama os 12, ok? Treina-os e os envia para dar continuidade à obra que ele iniciaria e iniciou na terra. Sabemos que o ministério de Jesus ele foi bastante intenso, porém ele foi curto, de apenas aproximadamente 3 anos, ok? Desde o seu início
né? Ali após o batismo no Rio Jordão por João Batista, inicia-se ali um ministério do Senhor, ele chama os seus discípulos, ok? Dura pouco tempo, é bastante intenso, porém, esse tempo foi suficiente para que toda a sociedade vissem em Jesus algo diferente dos outros líderes que existiam no contexto social, ok? Jesus, ele ensinava com autoridade. Essa era uma grande diferença da questão da liderança de Cristo Jesus, ok? E esse exemplo chegou até nós aqui. Diz assim nosso primeiro tópico, meus irmãos: Jesus escolhe os seus discípulos. Então, meus irmãos, Jesus escolhe, Jesus vocaciona, ok? Eles testemunham os atos de Cristo e após isso tudo, Jesus os envia para realmente realizar nessa terra aquilo que estava proposto naquele momento para os discípulos: curar enfermos, expulsar demônios e libertar cativos das prisões, meus irmãos. Jesus deu essa incumbência através do chamamento, ok? Da vocação, do ensinamento prático que foi testemunhado pelos discípulos e agora eles são enviados para fazer a obra do Senhor, meus irmãos, ok? O próprio Cristo chamou. Isso traz-nos uma lição muito importante. Temos que, na nossa vida ministerial, aguardar sim o chamamento do Senhor para uma obra específica que Ele tem com cada um de nós. Temos que estar, melhor dizendo, à disposição do Mestre para que Ele assim nos chame, nos vocacione e também nos envie, ok? Temos que estar à disposição e esperar a vontade do Senhor em nossas vidas. Não querer aí, meus irmãos, fazer pelos nossas próprias forças ou achar que somos vocacionados para algo sem ter a direção do Senhor. Veja que aqui o Senhor é que os chama e os envia posteriormente. Amém? Chegamos aqui no nosso segundo subtópico, que diz assim: os apóstolos são enviados. Como já tratamos aqui, meus irmãos, eles foram enviados por Cristo para realizar essa grande obra, meus irmãos. Após sermos escolhidos por Deus, meus irmãos, Ele mesmo é quem nos envia. Cristo capacita e nos ensina. Jesus nunca, meus irmãos, quando o chamamento é mesmo realizado pelo Senhor, Ele se responsabiliza em todos os aspectos. Ele nos chama, Ele nos capacita e Ele nos envia para fazer a sua obra. O Senhor Jesus enviou dando-lhes as orientações necessárias, aquilo que eles precisavam saber naquele exato momento para realizar aquela obra específica. Cristo Jesus os orientou em relação a isso. Os apóstolos foram nomeados por Jesus para que pudessem representá-lo na propagação do Evangelho e na implementação do reino na terra. Então, como já citamos aqui, os apóstolos tiveram essa função, dar continuidade à propagação do Evangelho do Senhor aqui, meus irmãos, na terra. Aqui, meus irmãos, na terra, sem fugir dos princípios realmente que Jesus estabeleceu para que eles pudessem ali se conduzirem sobre eles. Meus irmãos, chegamos aqui no nosso terceiro subtópico, que fala assim: os apóstolos são orientados. Veja só, ser fiel aos princípios da missão, levando o evangelho puro e verdadeiro. Então, meus irmãos, aqui a questão, a orientação de Cristo para que eles realmente, meus irmãos, fossem e proclamassem o evangelho de acordo com aquilo que eles tinham visto Jesus realizar e fazer. Não importava aqui, meus irmãos, a questão quantitativa, ok? Mas aqui, realmente, o que importava era que eles fossem fiéis aos princípios estabelecidos pelo próprio Cristo na condução
do Evangelho do Senhor. Que eles não se preocupassem com as demais coisas, mas que eles fossem realmente fiéis a tudo o que Jesus os havia ensinado. Amém? Chegando aqui no nosso segundo, já adiantando bem, como já falamos aqui, meus irmãos, a nossa intenção não é aprofundar muito bem, ok? A nossa intenção aqui é trazer um grande resumo sobre todos os tópicos, sobre todos os aspectos aqui abordados, ok? Então, diz assim o nosso segundo tópico, o treinamento de Jesus. O chamado para a obra vai além das aptidões humanas, meus irmãos. Então, aqui, para resumir esse tópico, meus irmãos, a gente vê que o Senhor, como já falei antes, ele se responsabiliza, ok? Na obra do mestre, na questão eclesiástica, não são as minhas aptidões, não são os meus conhecimentos, não é a minha capacidade intelectual que vai definir o rumo do meu ministério. Não, mas é sim a atuação do Espírito Santo na minha vida. É sim a minha certeza de estar submisso à graça do Senhor. Obviamente que eu devo me capacitar, eu devo procurar o conhecimento, mas sempre colocando tudo nessa submissão ao chamado do Senhor. Nenhum dos 12 apóstolos fazia parte da alta cúpula judaica. Então, meus irmãos, veja só, nenhum dos 12 apóstolos que Jesus levanta para esse colégio apostólico fazia parte, meus irmãos, de um elevado nível aí da questão política, social, religiosa do tempo. Não, Jesus chama pescadores, Jesus chama um cobrador de impostos, ok? E dessas pessoas, Jesus conhecendo o coração de cada uma delas, ok? Sabendo que existia realmente a disposição para esse aprendizado, para essa condução, para que eles fossem realmente as pessoas que, após a ascensão de Cristo, eles ficassem com essa responsabilidade, meus irmãos, ok? O Senhor, conhecendo esse interior, Deus chama essas pessoas que, se fôssemos fazer uma análise, meus irmãos, humanamente falando, ok? Seria algo realmente incoerente, tá? Eu chamaria alguém que tivesse um conhecimento religioso da lei, por exemplo, mas Cristo conhecia o coração de cada um. E ele esperava que todos aqueles que ele chamou tivessem mesmo a disposição para o aprendizado. E é isso que os discípulos realmente tinham, essa característica, ok? Que o Senhor chegou a ver nele e era necessário que assim fosse. Amém? Quando o Senhor fala dos pobres de coração, pobres, tá? Levou o evangelho aos pobres, meus irmãos, não quer dizer necessariamente que era a questão financeira, mas é pobre de coração, aquelas pessoas que não têm no seu coração uma riqueza de conceitos meramente humanos, religiosos, mas que empobrecidos de conceitos, ok? Havia lugar para os conceitos de Deus, para os conceitos do evangelho na vida destes. E os discípulos estavam dentro aí dessas características, desse contexto de pessoas que era necessário. Ok? Subtópico 2 diz assim, o processo de treinamento. Lucas mostra que aos 12 escolhidos foi dado o nome de apóstolos. Contudo, devemos levar em conta que, para chegar a este ponto, eles passaram por um processo lento, gradual e progressivo. Em um primeiro momento, acompanhavam Jesus para ouvi-lo, ok? Posteriormente, eles deixaram, toda a sua vida ali cotidiana para realmente se dedicarem ao Evangelho. O treinamento que Jesus deu aos seus discípulos durou, em média, 1 ano e 6 meses, ok, meus irmãos? Isto e tratou-se de um treinamento intensivo, completo e bem fundamentado. Jesus abriu o entendimento deles para que eles compreendessem o que estavam envolvidos, ok? Vários aspectos aqui. Segundo, Jesus também tratou o egoísmo. Jesus realmente, meus irmãos, ele fez uma limpeza, digamos assim, em algumas coisas que era necessário, em algumas situações que era necessário ter a mudança na vida dessas pessoas. Lembremos que
Eram pessoas que tinham seus afazeres, tinham suas famílias, tinham seus trabalhos, ok? Tinha a sua visão, a sua cosmovisão ali do mundo. Então, precisava ser tratado. E Jesus trata o caráter de cada um e através do exemplo, sempre. Não era algo teórico. Esse treinamento, esse processo que se deu muito lento e gradual de treinamento com esses homens, foi através realmente de uma vida prática de Jesus para que eles realmente mudassem através do exemplo de Cristo a visão de mundo que eles tinham, e assim aconteceu e eles chegam a esse patamar de serem realmente apóstolos do Senhor, ok? É a dependência completa daquele realmente que chama para o treinamento. Amém? Adiantando, meus irmãos, chegamos aqui no terceiro subtópico, que fala assim: o resultado do treinamento. Minha pontuação que eu fiz aqui, meus irmãos, foi esta: ser cheio do Espírito Santo é imprescindível para alcançar os bons resultados na obra. Então, meus irmãos, nós sabemos que Jesus falou para os seus discípulos para que eles ficassem em Jerusalém, para que do alto eles fossem revestidos, ok? Ali de poder através da descida do Espírito Santo, tá ok? Então, quando isso acontece, meus irmãos, eles recebem esse revestimento de poder para dar continuidade a partir daí à obra do Senhor. Jesus, ele já havia sido morto, crucificado, ressuscitado, já tinha ascendido aos céus e agora era necessário que o Espírito Santo viesse sobre os apóstolos, ok? Para fazê-los lembrar de todo aquele treinamento, todos os ensinamentos que Jesus havia realizado com eles, da força, da encorajamento, para que eles dessem a partir daí prosseguimento na obra do Senhor, ok? Samaria e a todos os confins da terra, não importando a partir desse momento etnia e nacionalidade. O evangelho é para todo aquele que crê, mas era necessário que eles fossem ali capacitados e revestidos de poder com esse novo encorajamento através da descida do Espírito Santo e proclamasse aí o reino de Deus. Meus irmãos, esse impacto na vida deles foi tão grande que, veja, a tradição, a Bíblia não nos dá essas informações, mas a tradição sim. A tradição nos mostra, excetuando a questão do apóstolo João, que os discípulos, eles viveram e morreram por mortes cruéis pelo amor ao Evangelho. Então, esse foi o grande resultado, meus irmãos. A abnegação, abrir mão realmente ali das suas vidas para que outras vidas fossem alcançadas pela proclamação do Evangelho da paz. E isso Deus requer de todos nós. Talvez, meus irmãos, não seja, pelo menos até agora, literalmente falando, um abrir mão de nossa vida aqui. Literalmente falando, assim, nos sacrificar mesmo a morte. Talvez isso não tenha chegado até nós nesse momento, ok? Mas o abrir mão, meus irmãos, de muitas das coisas que nos afastam do Senhor. Essa é a lição que nós devemos tirar disso aqui. Abrir mão realmente é aquilo que Jesus falou, meus irmãos. Aquele que perder a sua vida aqui, achá-la-á. Mas aquele que achar, perdê-la-á. Então, muitas das vezes eu abri mão do meu conforto, eu abri mão de coisas que a minha carne, minha natureza humana me impulsiona para fazer, para realmente fazer aquilo que Deus quer que eu faça para a sua obra nessa terra, para alcançar mais e mais e mais pessoas. Mas aqui nesse contexto, os apóstolos abriram realmente mão, literalmente foram mortes cruéis, né? Excetuando a questão de João, que foi exilado na ilha de Patmos, mas os outros apóstolos morreram, diz a tradição, realmente de forma muito, muito, muito cruel. Amém? Esse foi o grande impacto, o resultado do treinamento do Senhor. Amém? Chegamos aqui no nosso terceiro subtópico, que diz assim: uma liderança discipuladora. Então, como já informamos aqui no nosso início da nossa análise, meus irmãos, veja só, a forma de liderança de Cristo para a formação de discípulos era através do serviço. Era uma liderança servidora. Aqui o nosso
Nosso autor traz uma liderança discipuladora, ou seja, uma liderança que ensina, uma liderança que leva realmente o aprendizado para outras pessoas, que tem um fundamento que é importantíssimo em todo e qualquer contexto de liderança, que é a formação de novos líderes. Então, a intenção de Jesus na formação, na condução do seu discipulado era a formação de novos líderes, e esses líderes formar outros líderes e outros líderes, para que sempre a igreja, meus irmãos, tivessem a figura, sim, da liderança, que é importantíssima. Então, a questão da liderança iniciou-se com Cristo, chegou aos apóstolos, chegou posteriormente aos pais da igreja e chegou no nosso contexto histórico agora com os nossos pastores, que também são homens vocacionados pelo Senhor para exercerem a questão da liderança e formar novos líderes, meus irmãos. Diz assim: durante o seu ministério terreno, esteve envolvido nessa tarefa. Veja que a questão do discipulado requer envolvimento. E Jesus ele estava realmente envolvido com a vida dos seus discípulos, com a vida daqueles que ele estava realmente discipulando e levando o aprendizado. Ok? Então vamos lá. Discipulado significa, meus irmãos, ensinar, instruir, ok? Cuidar dos outros. O discipulador é aquele que trabalha na formação do discípulo, né? Isso aí é fato, na formação de discípulo e na formação de novos líderes. Essa era uma grande característica do ministério discipulador de Jesus. Chegando, meus irmãos, agora aqui, adiantando no segundo subtópico, diz assim: o modelo do discipulado de Jesus. Meus irmãos, vamos resumir isso aqui, que o modelo do discipulado de Jesus se dava através do exemplo. Através do exemplo. Sempre. Na prática. Não era nada teórico, não era nada apenas no conceito verbal. Não. Jesus, ele ensinava com a sua vida. Jesus, ele realmente se desgastava pelo ministério, para que as pessoas realmente vissem nele alguém que pudessem se espelhar. Jesus ensinava com autoridade, porque ele praticava e vivia tudo o que ele ensinava. Então, a prática e o exemplo realmente, meus irmãos, norteavam ali o modelo do discipulado de Jesus. Terceiro subtópico diz assim: o líder discipulador. O modelo deixado por Jesus é o de líder discipulador. A liderança discipuladora é dedicada aos outros, honra e aceita o próximo, instrui aos outros e é compassível e pronta para perdoar, encoraja também os outros. O líder discipulador compreende que a formação do caráter de Cristo em seus liderados não é uma tarefa de alguns dias, ou alguns meses, ou alguns anos, mas sim uma tarefa de todo um ministério. Estamos aqui falando agora, meus irmãos, diretamente aos líderes hoje da nossa igreja, ok? Da nossa igreja. Veja só, a questão da liderança hoje, meus irmãos, ela é uma questão que leva e depende da dedicação integral do líder, ok? Todo o ministério desse líder tem que ser voltado, meus irmãos, para exercer essa liderança, para exercer o modelo de liderança ensinado por Cristo. A liderança que serve, que protege, que instrui, que ensina, que encaminha, que perdoa. A liderança que tem também o fundamento de proporcionar o nascimento de novas e novas lideranças. Então, o líder, ele não é egoísta. O líder, ele tem que saber enxergar em outras pessoas futuros líderes e seguir nessa formação, meus irmãos. Treinando, instruindo, conduzindo, meus irmãos. Veja só, a questão do líder, podemos compará-la com a questão do pastor de ovelhas, ok? O pastor de ovelhas, ele havia 2 instrumentos em suas mãos. Havia o cajado, mas também havia a vara.
Em momentos ele usava o cajado para a condução, mas em momentos também ele usava a vara para trazer realmente ali, fazer acordar, meus irmãos, muitas das vezes de uma maneira um pouco mais, de maneira, no sentido de orientar de maneira mais forte as suas ovelhas. E os nossos líderes também têm que ter essa visão, saber dizer não, saber conduzir, mas também saber chamar, meus irmãos, para a realidade aqueles que estão, de repente, se desvirtuando ou seguindo em caminhos diferentes. Veja que a questão da liderança não é algo fácil, mas quando nós somos realmente vocacionados, chamados, vocacionados e enviados por Jesus, o Espírito Santo trata com o nosso caráter e nos faz realmente entender todos os aspectos da liderança eclesiástica, de uma liderança espiritual. Basta que cada líder se coloque à disposição do Espírito Santo para nos conduzir segundo o modelo de Cristo, segundo o modelo do Senhor. Amém? Chegamos aqui, meus irmãos, na conclusão da nossa lição. A nossa conclusão fala assim: nessa lição, aprendemos a respeito do modelo de liderança deixado por Jesus. Modelo servidor, modelo discipulador, que tem a intenção de formar novos líderes, ok? O mestre chamou aqueles que foram os seus apóstolos e se dedicou a treiná-los, preparando-os de diferentes formas, potencializando as suas respectivas qualidades, mudando aquilo que precisava e servindo-lhes como discipulador, como mestre, como professor. Jesus capacitou seus apóstolos para a tarefa a que eles foram incumbidos. Amém, meus irmãos? Então esperamos que você tenha sido abençoado. Meus irmãos, como aqui nós somos sempre abençoados em fazermos esse programa. Esse programa não tem a intenção de substituir a EBD. Esperamos que você compareça à Escola Bíblica Dominical na sua igreja local e você possa também, meus irmãos, clicar no joinha, dar a sua opinião, dar a sua crítica, fique muito à vontade. Aqui esse programa não tem nenhum tipo de censura, faça aquilo que estiver no seu coração, obviamente com todo o respeito possível que você como pessoa cristã tem. Então Deus te abençoe e que você possa ser realmente esse discipulador de Jesus Cristo. Está sempre à disposição desse discipulado do Mestre.